Bom dia a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, uma alegria muito grande estar aqui fazendo essa palestra, mesmo sendo virtual, no Verdade e Luz. Como sempre, nós pedimos aí 2 minutinhos antes das 10 para a gente iniciar, só para dar tempo o pessoal compartilhar, o pessoal está entrando, então a gente sempre começa esses 2 minutinhos antes, mas nós já começamos o nosso bate-papo hoje. Um tema difícil, né? Bem complicado. Falar sobre a cruz, né? Carregar a cruz é um tema muito delicado, muito complicado, mas que nós vamos tentar conversar um pouquinho. Se sobrar um tempinho, e mesmo se tiver quem já está acostumado sempre a acompanhar as nossas transmissões, tiver algum assunto, alguma questão, algum comentário pertinente que a gente consiga aproveitar para discutir durante a transmissão, nós colocamos e tentamos responder, tá bom? E qualquer outra coisa que não seja referente ao tema, ou qualquer outra coisa que a gente possa bater papo depois, entrem na página, nas mensagens, e nós tentaremos responder por lá, tá bom? Então, só mais um. Enquanto o pessoal está vendo que está chegando aí, Edmilson está aí, Pri, obrigado pelo convite, está aqui com a gente, Elizabeth, Luísa, que sempre está com a gente, obrigado. A Pri, quem não sabe, é quem agenda as palestras lá do Verdade e Luz. É uma alegria muito grande sempre estar com vocês. Infelizmente, ainda no virtual, né? Mas, se Deus quiser, logo nós vamos estar presencialmente, vamos poder estar todo mundo junto. Mas é uma casa, eu sempre digo isso, é uma casa que nós temos um carinho muito grande, uma admiração pelo trabalho feito pelo Verdade e Luz muito grande. Sempre é uma alegria e nos sentimos muito honrados toda vez que nos convidam para participar de alguma coisa das atividades do Verdade e Luz lá de Jaú, tá bom? Então, gente, por favor, só mais um minutinho, aí, pessoal do Verdade e Luz, acho que a Cris também está aí com a gente. Obrigado, viu, Cris, pelo convite, Priscila, bom, todos os amigos, eu não vou ficar citando aqui um por um, porque eu vou esquecer de alguém e vou passar vergonha, mas tem muitos amigos muito queridos aí na casa, né? Vocês sabem disso, tá bom? Então, por favor, só mais um minutinho e nós já vamos começar o nosso bate-papo. É estranho, né? Eu sempre digo, todo mundo está comentando isso, que por mais que a gente já quase 6 meses aí que nós estamos nessa loucura dessa pandemia, sem as atividades presenciais, ainda é muito esquisito ficar falando com o monitor, né? Mesmo chegando todas essas vibrações super gostosas que chegam para a gente, não é a mesma coisa, né? Nós sentimos ainda muita falta do presencial, de conseguir encontrar todo mundo, de abraçar todo mundo, de conversar, né? De estar com gente, de estar conversando. Mas é o que a gente sempre fala. Logo, olha, o pessoal, para Sol, bom dia de São Paulo, Genísia, Clarice, a Cris está aí. Cris, obrigado mesmo pelo carinho de sempre de vocês com a gente, com cuidado, sempre com todo esse afeto que a gente recebe, mesmo não estando aí na casa, que é o que a gente gostaria. Mas estou vendo que está tendo uma movimentação, quem sabe logo a gente consegue voltar a algumas atividades com os cuidados necessários, né? Mas que a gente consiga já estar, pelo menos, tentando retomar as atividades, tentando ter o povo mais perto da gente aí, é o que a gente está torcendo. Tá bom? Gente, mais um minutinho, a Ana também entrou, ó, a Cris está falando, Satiko, bom dia. Ô Cris, eu estou brincando aqui, o pessoal por fora, o pessoal que trabalha com a gente aqui no Amigos do Bem, nós temos feito alguns bate-papos, né, aos domingos, sempre às 10 horas, né? Hoje nós não fizemos justamente para estar com vocês, e o pessoal brinca que é missa, né? O pessoal, é que vocês já fazem sempre domingo de manhã, né? Mas nós não fazíamos, né? E quando a gente começou a fazer esses bate-papos, o Edmilson, que está aí, que é um trabalhador nosso, que começou a brincar, falar, a missa das 10 e tudo mais, mas está sendo muito gostoso. A Cris está falando assim, sempre com os cuidados necessários. Infelizmente, nós vamos ter ainda... Bom, estamos tentando nos adaptar, né, Cris? Mas tudo vai dar certo. Gente, bom dia de novo.
Como eu disse, é uma alegria, nós estamos começando 9h03, já dá tempo de a gente começar. Nós sempre pedimos, quem puder compartilhar com os amigos, com grupos, nós agradecemos, né, para a gente tentar levar um pouquinho da mensagem do Cristo, da doutrina, para mais pessoas. Tá? Então, nós agradecemos muito quem puder fazer essa gentileza de estar compartilhando com os amigos e grupos. Como eu disse para vocês, nós vamos falar hoje sobre o tema carregar a cruz. Sempre a gente conversou sobre isso com alguns amigos, aqui, né, no Amigos do Bem. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande, eu ainda tenho, eu não sei se é uma dificuldade ou uma vergonha muito grande da cruz, né? Embora tenha toda uma discussão, que é um símbolo muito importante, é uma mensagem muito importante, eu, toda vez que eu penso, eu sempre brinco quando passo os filmes da Semana Santa, na sessão da tarde, todo aquele sofrimento, toda aquela imagem agonizante do Cristo, me incomoda muito. Aí, quase todas as vezes, eu tenho quase certeza que eu participei diretamente e devo ter tido uma responsabilidade grande ali, né? Eu devia estar ali perto rindo ou fazendo com que aquilo fosse realmente, passasse tudo aquilo e eu me sinto extremamente envergonhado, entristecido quando a gente fala tanto disso. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho. A Valéria, bem-vinda, Valéria, manda um abraço para o Edson, um beijo para vocês todos aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, só lembrando, então, nós estamos fazendo a transmissão pela página do Verdade e Luz, vocês estão vendo o logo aqui, né? Sempre inverto o lado, porque é para cá. Eu sempre amarro aqui. Nós estamos fazendo a transmissão pelo Verdade e Luz e, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo pela página do Amigos do Bem, tá? Então, nós vamos começar, em vez de fazer oração, nós vamos abusar e vamos começar com um texto de Chico, na verdade, de Emmanuel, né, que Chico, pelas mãos de Chico Xavier. Então, em vez de fazermos a oração, nós vamos deixar esse vídeo passando, chama Nossa Cruz, tema muito a ver com a nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria muito que todo mundo se sintonizasse. Sempre digo, quem quiser deixar sua água para fluidificar, com certeza a espiritualidade já está do nosso lado, já está nos auxiliando desde quando nós começamos a nos preparar para fazer esse bate-papo, para participar desse encontro tão gostoso no domingo de manhã. Liralcio está por aí, bem-vindo, Luiz Alberto, gente, muita gente amiga, Marisa. Então, nós vamos começar com a oração. Em vez de fazer oração, eu vou colocar esse vídeo desse texto de Emmanuel, que chama Nossa Cruz, e nós podemos utilizá-la como a oração inicial, tá bom? E aí a gente começa o nosso bate-papo. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos 8:34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos
ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar a nossa cruz. Bom, gente, esse é um texto muito pertinente, né, ao assunto que nós vamos tratar. Então, nós vamos cair, como eu falei no começo, agora nós estamos aí quase 70 amigos, como eu falei no comecinho. Se tiver algum questionamento e der tempo, a gente sempre deixa aberto para alguns comentários, para algumas perguntas, e caso a gente não consiga responder, depois eu sempre me proponho a dar uma estudada e tentar justificar, tentar falar depois sobre o assunto. Mas se tiver alguma coisa muito pertinente ao tema que nos ajude, como sempre, né? As pessoas que assistem sempre nos ajudam muito, a gente fica muito grato. Nós tentaremos responder durante o bate-papo, tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, a ideia é a gente conversar sobre carregar a cruz. E tem alguns pontos muito importantes nessa história, né? Eu sempre digo que aqui eu sempre crio, quem está acostumado a ver minhas palestras, a gente sempre cria alguns textos, deixo o esqueleto pronto para a gente conversar. E esse assunto, com certeza, vai gerar algum desconforto em algumas pessoas, principalmente lembrando que nós trazemos muito enraizados ainda, né? A maioria de nós, a primeira vez em contato com a doutrina espírita, então, com certeza, carregamos ainda, às vezes, dessa própria existência, muitos de nós de berços católicos, né, ou de outras crenças religiosas, e depois chegamos ao espiritismo, chegamos à doutrina, e mesmo quem veio de berço espírita, provavelmente o primeiro contato nosso, o nosso espírito com essa doutrina consoladora. Então, com certeza, trazemos ainda muito, como eu disse para vocês no começo, primeiro, muito peso, né, muita responsabilidade, enfim, ainda muito remorso em relação à cruz de Jesus, né? Certas pessoas pensam e acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar e que o sangue dele salva os homens. Dizem, estamos salvos porque o Cristo aqui veio, carregou a sua cruz, foi um holocausto sacrificado e por isso salvou a humanidade. É muito comum ouvirmos isso, mas o Mestre nos alertou. Procureis a verdade e a verdade vos libertará. O Espiritismo dá orientação e esclarecimento sobre essas palavras do nosso querido Rabi. Parece que falta lógica naqueles que pensam que o sangue de Jesus apaga os nossos pecados e nos livra de todo mal. Porém, encontramos no Novo Testamento o próprio Jesus dizendo que a cada um será dado sobre suas obras. Então, não há como pensar que vamos nos livrar dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque ele veio aqui na Terra passar por tantas humilhações, por tanto sofrimento, para nos salvar. Quando nós falamos isso, já gera um problema aqui, né? Nós sempre trouxemos a ideia de que, sempre nos falaram, né? Sempre embutiram na nossa cabeça, lá nas aulas de primeira comunhão, de Eucaristia, enfim. E a gente traz isso enraizado, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, enfim. Essa ideia que foi realmente inserida no contexto e que alguns segmentos religiosos acabam divulgando e falando isso como verdade absoluta, quando, na verdade, nós temos a clareza, nós não podemos mais, né? Aí é uma questão de racionalidade, é uma questão de que a doutrina nos deixa com a certeza de que isso não faria sentido, isso não tem nenhum tipo de razão de ser.
imaginar que alguém viria fazer algo no nosso lugar, que o que a gente faz quando nós pensamos, quando nós acreditamos em tudo isso, de que ele veio morrer, de que ele veio passar tudo que ele passou do Calvário até o Gólgota, para salvar a humanidade através do sangue dele, é uma infantilidade muito grande, e mais do que infantilidade, né? Na verdade, é uma maneira que nós encontramos de terceirizar nossas responsabilidades. Quando, na verdade, o que o mestre veio fazer foi vir para nos mostrar, para servir de exemplo. Foi guia e modelo, nós temos isso lá no Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo que Deus deu para a humanidade? Ver de Jesus. E eu sempre falo isso, o ver de Jesus, tem algumas tradições que tem muita gente que fala assim, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos é essa pergunta, vem de Jesus. Não, a tradução correta é ver de Jesus, e não é do ver de olha, não é do ver de enxergue, do ver de os exemplos, veja o que ele veio mostrar, veja o que ele falou, como ele agiu. Então não faz sentido, gente, nós não podemos ainda viver na infantilidade espiritual e moral, acreditando que Deus mandaria alguém para sofrer em nosso lugar. Nós não podemos imaginar que isso seja lógico ou racional. Nós não podemos imaginar, ou nós podemos imaginar isso quando nós queremos nos livrar das responsabilidades e compromissos e equívocos por quais que sempre cometemos. Então, seria muito simples. Olha, ele veio, eu sempre faço uma pergunta muito interessante de vez em quando. Ele veio há 2000 anos, passou tudo aquilo e salvou a humanidade, através do seu sacrifício pessoal, o sacrifício do seu corpo físico. Tá, e o que nós fizemos? Qual a nossa parcela de comprometimento, de ajuda? O que nós fizemos para merecer essa salvação? E essa salvação que também nós, que acreditamos nas pluralidades das existências, na imortalidade da alma, não conseguimos enxergar isso. Tá, ele veio, passou por tudo aquilo e me salvou. Me salvou do quê? De mim mesmo? Me salvou das minhas mazelas? Me salvou dos meus erros, que eu continuo praticando? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que realmente isso tivesse acontecido, que fosse algo racional. Deus ter mandado um espírito para a Terra, um filho querido como nós, para salvar os outros filhos através do sacrifício de um só. Tá, se isso fosse verdade, se nós conseguíssemos entender isso como algum tipo de razão, de racionalidade, nós estamos salvos. Nós vimos a mensagem, esse exemplo nos foi dado há 2020 anos, 2050 anos. O que nós fizemos de lá para cá? Para que esse esforço, para que todo esse sacrifício do Mestre que passou para nos salvar, o que eu faço e o que eu fiz para realmente merecer esse perdão, essa salvação em relação a tudo isso? Quando nós pensamos no racional, isso fica muito difícil, né? De nós acharmos que isso tem algum sentido. Nós sempre temos que entender que, para nós, isso não precisa ser na doutrina espírita, eu sempre brinco que a gente usa as frases prontas em Facebook para cutucar os outros, quando, na verdade, a gente nem pensa. Eu sempre digo até da doutrina espírita, olha, por que é doutrina espírita? É porque a fé é raciocinada. Eu falo isso constantemente. E você está raciocinando para falar que você está seguindo uma fé raciocinada? É racional imaginar que um espírito veio sofrer no nosso lugar, o que todos os nossos pecados foram simplesmente apagados porque alguém veio e sofreu? Isso tem alguma coisa de racional, isso? Ou isso é muito mais cômodo para nós? Eu transfiro, ele veio e salvou. E olha, a humanidade fez isso, nós fizemos isso.
nós sacrificamos o Cristo. Nós o julgamos, nós cuspimos, nós batemos, nós humilhamos. Todos nós passamos por isso. A maioria da humanidade ainda tem essa visão. Talvez, será que se ele aparecesse hoje com o mesmo tipo de mensagem e nós não conhecêssemos, não tivéssemos nenhum tipo de intimidade com ele, com a mensagem, nós não faríamos a mesma coisa de novo? E aí veria de novo, tem gente esperando ele voltar. Tem algumas crenças que estão esperando ele voltar para quê? Para pagar os nossos pecados de novo? É para isso que algumas crenças estão esperando a volta dele? Ou para ele separar o joio do trigo, separar os escolhidos? Claro que não. Claro que não. E se ele voltasse, viria de novo. Olha, vamos crucificar de novo, porque assim ele vem e apaga todos os nossos pecados. Ele nos dá anistia em relação a isso. Será que faz sentido isso? Será que tem alguma coisa de lógica? Não, imagino que não. Nós sempre temos que imaginar, nós colhemos sempre o que plantamos. Por isso que eu falei das frases do Facebook. A gente sempre usa essas frases para cutucar. O amigo, a amiga, o inimigo, a inimiga, a vizinha, a sogra, a tia. Aí nós usamos, vai colher o que plantou. Mas quando nós falamos isso, vai colher o que plantou, nós falamos porque nós estamos desejando que o outro colha o mal que talvez ele tenha feito. E nós não precisamos desejar, né? É uma coisa extremamente natural. Isso é uma lei divina. Simplesmente uma lei divina. Né? Eu não preciso fazer isso, eu não tenho essa capacidade. Na verdade, eu não tenho esse poder de querer que o outro pague pelo que ele fez. Ele simplesmente vai recolher aquilo que ele tiver semeado. E mais uma vez, infelizmente, nós continuamos plantando coisa ruim, continuamos plantando desavença, continuamos plantando ciúmes, continuamos plantando a discórdia, a fofoca. E o que nós vamos colher, gente? Não vai adiantar vir 5 vezes Jesus para a Terra a cada 2000 anos, porque nós continuamos ainda engatinhando nesse sentido. Como que eu faço para me livrar desses problemas? Através do sangue do Cristo. Nós vamos ter que trazer ele para a Terra, mas quantas vezes nós vamos colocar ele aqui? Nós vamos crucificá-lo para nos redimir dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos pecados, embora eu não goste muito dessa palavra, mas quantas vezes teria que vir para nos salvar? Quando, na verdade, nós sabemos disso, ou já deveríamos saber disso dentro da doutrina espírita, que a responsabilidade dessa salvação, dessa melhora, é minha. Não nas costas dele. Não adianta ele levar a cruz nas costas. A cruz é minha. Eu preciso entender que cada cruz, nós vamos lembrar, tem várias passagenzinhas interessantes, né? Da cruz, aquele que vai lá e essa cruz é muito pesada, vai lá, escolhe qual que você quiser. Procura, põe uma, põe outra, lá no fim ele escolhe a mesma, que é a dele. Por quê? Porque é minha. Todas as dificuldades por quais eu terei que passar são exclusivamente minhas. Nós estivemos batendo papo com o Edgar e com o Tato na sexta-feira, nós falamos exatamente disso. O Pai e Jesus nos olha completamente individuais. Então, se o carinho, nós sempre queremos associar só as vantagens das situações. Se ele tem um carinho especial por mim, pelo Alexandre, que hoje encarnado, ocupando esse corpo físico, e as responsabilidades não são minhas? Ou nós vamos terceirizar? Alguém pode passar por mim? Alguém pode carregar minha cruz? O que nós podemos não tem sentido nenhum. Nós não podemos transferir as nossas cruzes para ninguém, muito menos para o Cristo. E lembrando, mais uma vez, nós sempre comentamos
que ele não veio para sofrer e, através do sofrimento, nos ensinar. Que o sofrimento nos mostra alguma coisa. Na verdade, ele veio nos dar vários exemplos de como viver, e não como morrer. Nós sempre esquecemos disso. O exemplo da passagem do Mestre aqui na Terra foi para ele nos mostrar como viver. Nós não temos que nos apegar como ele morreu. Como ele morreu, tem lá 7 frases, para quem quiser procurar, as últimas 7 frases dele na cruz, que para quem quer estudar, né, porque senão tem um monte de bobagem que a gente ouve por aí também, mas a mensagem que ele veio trazer é de como viver, de como nós devemos viver. Os exemplos que ele veio nos dar foram exemplos de vida, os exemplos de amor, os exemplos de como tratar o próximo, de como tratar o pecador, a pecadora, a adúltera. Nós não podemos mais olhar para todas essas passagens como se fossem figuras simbólicas, que olha que historinha bonita. Cada exemplo que nós temos no Evangelho, cada passagem que nós temos, cada fala do Mestre para nós, nos mostra como viver. E nós continuamos valorizando a crucificação, quando nós deveríamos, na verdade, ter vergonha da crucificação. Porque nós, como eu disse no começo, nós todos, indistintamente, podemos ter certeza, se nós éramos muito piores moralmente há pouquíssimo tempo atrás, há uma encarnação, 2, 3 encarnações, imagina como nós éramos, se nós provavelmente, na nossa condição moral hoje, ainda em prova e expiação, provavelmente nós nos divertimos com a crucificação do Mestre. Então, é muito importante, a cruz, para nós espíritas, para que a gente comece a mudar esse conceito triste da cruz. Eu sempre acredito que a cruz, para nós, deveria ter um sentido, um instrumento de realização, de aperfeiçoamento moral. Para a nossa conquista, que é a perfeição relativa. Nós não vamos chegar à perfeição absoluta, essa só tem um, essa só o Pai. Mas essa cruz que sirva para a gente ir devagarzinho fazendo o aperfeiçoamento moral, que nós entendamos o significado de todo o sacrifício dele nesse momento, ou a imagem da cruz, que ela se transforme no que eu sempre digo, é nesse sentido, de exemplo de vida e não de morte. Mesmo porque mataram o corpo físico daquele espírito. Só acabaram com o corpo físico. Eles fizeram exatamente isso. Acabaram com o corpo físico de um espírito que veio habitar aqui para nos mostrar, para nos dar exemplo. Então é simplesmente isso, né? Nesse sentido, que nós gostaríamos muito que a gente mudasse esse contexto. O Edmilson está falando, fora os que dizem que são representantes de Deus aqui na Terra e fazem um monte de besteira. Esses são muitos, né, Edmilson? E nós também, né? Por isso eu digo, nós precisamos sempre tomar muito cuidado para não virarmos donos da verdade em relação a alguns assuntos, em relação a algumas situações. E quando eu vendo essa imagem de que, olha, na verdade eu sempre digo que muitas religiões, e a doutrina espírita, uma boa parte vem indo para o mesmo caminho, indo para o mesmo lado do medo. Olha, não faça isso porque você vai para o umbral, as outras religiões vão te mandar para o inferno, para o mármore do inferno, enfim. Quando, na verdade, nós não temos que ter medo. A mensagem é muito mais de alegria, a mensagem que ele veio trazer, trago vida e quero que vocês tenham vida e abundância. Eu não quero morte, eu não quero sofrimento, eu não quero que vocês sofram. Aliás, isso é uma coisa que nós precisamos entender e aprender de uma vez por todas. Dentro da doutrina espírita, já ouvi cada bobagem nesse sentido. Quanto mais você sofrer, mais rápido é a sua evolução moral. Quem disse? Se você está sofrendo, é porque você está errando muito. Lei de causa e efeito. Você só está sofrendo porque está fazendo escolha equivocada. Você não está sofrendo com o seu sofrimento, ganhando ponto com Deus. O seu sofrimento, ele vem totalmente relacionado aos equívocos que cometemos nas nossas escolhas.
Simples assim. Nossa, Alexandre, mas não é possível. Eu passo a minha vida inteira sofrendo. A minha vida é uma desgraça. Eu só sofro, eu só sei sofrer desde que eu me conheço por gente. O que você tem feito? Já parou para dar uma olhadinha? Para ver quais estão sendo as escolhas? Ou já parou para pensar o que eu posso fazer para mudar esse sentimento? Não, eu vou pegar mais 2 comentários aqui para aproveitar. Falei que a gente ia deixar. Camila, trabalhadora nossa, por muitos anos viu o pai como punitivo. A doutrina nesse ponto foi libertadora para mim. Uma bobagem, né, Camila? É isso que eu falo, mas nos colocaram, nos embutiram a ideia de um pai realmente punitivo, de um pai bravo, de alguém que ficava bravo. A gente ouve isso desde criança, né? Deus está vendo. Está vendo, sim, o tempo inteiro. E o que nós precisamos fazer? É sempre o contrário, gente. Nós precisamos descobrir o que nós precisamos fazer para mudar essa realidade do meu sofrimento, das minhas dificuldades. Ah, mas Alexandre, tem gente que vem já enroscada, hein? Com um monte de problema, com defeito físico. Gente, isso a doutrina espírita nos oferece uma visão completamente libertadora. Provavelmente, ou com toda certeza, podemos afirmar que as dificuldades por quais passamos são as necessidades necessárias para o meu crescimento moral. Simples assim. Ah, mas não é possível. É possível e é lógico. Porque senão Deus estaria brincando com os filhos. Eu acordei de mau humor, então eu quero que o Alexandre nasça com um problema físico. Ah, não, mas hoje eu acordei de bom humor, vou fazer um novo ser perfeito, sem problema nenhum, que não vai ter dificuldade na vida em relação a nada. Isso tem alguma coisa de racional ou de lógico? Claro que não. Nós somos criados todos iguais. Simples e ignorantes. Chegaremos à perfeitibilidade? Em que tempo? Que passada? Na minha. O meu entendimento, a minha visão de melhora moral é que vai fazer com que eu acelere esse processo, de que eu chegue à felicidade mais rápido. Ah, a felicidade é desse mundo? Não, mas a relativa é. Isso ele já nos disse lá no Evangelho, várias passagens, nós sabemos, e os Espíritos respondem isso com clareza dentro do Livro dos Espíritos. Podemos ser felizes aqui na Terra? Felicidade completa, felicidade real? Não. Mas relativa, sim. E é isso que o Pai quer. É isso que Jesus, esse irmão queridíssimo, veio nos mostrar e quer que sejamos felizes. Paremos com a bobagem, com a inocência de achar que o Pai ou que Jesus ou qualquer um queira que nós soframos e que esse sofrimento nos vai dar algum tipo de benefício. Bobagem. Se nós estamos sofrendo é porque fizemos escolhas erradas, agora ou em outras existências. Mas o Pai não pune ninguém. Não dá castiguinho para ninguém, não põe ninguém no canto do castigo, não põe ninguém ajoelhado no milho, muito menos manda para o inferno. Então, esqueçamos isso, tiremos isso da frente. A Cris está fazendo um comentário, é engraçado como nos fixamos na morte de quem ainda vive, quando você bem colocou, deveríamos focar na vida dele. Cris, isso é outra coisa extremamente importante. Quando eu falei agora um pouquinho, várias religiões estão esperando ele voltar, quando ele, em momento algum, ele nos deixou. Nunca não esteve ao nosso lado. Nós deixamos ele para trás. Nós é que não damos a devida importância ou não olhamos para ele com o olhar que ele merece e que nós precisamos. Nós sempre invertemos. Quem precisa se aproximar, quem precisa querer se aproximar, como nós conversamos sexta-feira, somos nós. Ele está lá o tempo inteiro de braço aberto, mas não o braço da cruz aberto. Ele está o tempo inteiro de braço aberto, esperando só a gente se jogar no colo. Então, essa imagem dele crucificado, tirem essa imagem da cabeça. Esqueçam essa imagem de sofrimento, porque ele não quer isso e nem... Não serve mais, nós já estamos, ou já deveríamos ter,
uma maturidade moral e espiritual para entender que aquele sofrimento era necessário para mostrar para a humanidade algumas coisas, para mostrar algumas situações, para nós nos sentirmos arrependidos de muitas escolhas que fizemos, das acusações que fizemos, dos julgamentos que fizemos e colocamos ele lá. Lembrando sempre que nos dois planos, gente, na realidade material e na realidade espiritual, nós não conseguimos nada sem nenhum tipo de esforço. Nenhum. Para nós encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito, seja uma doença ou qualquer obstáculo de difícil superação em nossa vida. Já para os desencarnados, são os vícios não superados, os resgates não realizados, a culpa, o remorso pelas dificuldades não enfrentadas e, agora, muito importante, ou mal sofridas, enquanto militavam no corpo carnal. Muitos querem seguir Jesus, mas para isso é preciso tomar a sua cruz. Ou seja, é preciso trabalhar o desapego ao bem próprio em proveito do bem de todos, suportando corajosamente as consequências dos atos de ontem e de hoje. Tem uma passagem que muitos interpretam equivocadamente, para variar. Em Mateus, ele faz uma citação que muita gente deturpa. E se utiliza, o Edmilson fez esse comentário agora, muita gente falando em nome de Deus, se aproveitando da situação, as pessoas deturparam demais essa frase. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que ele está falando aqui, ó. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Entenda as suas dificuldades e supere. Aprenda com as dificuldades, utilize as dificuldades para que isso faça com que você mude. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário da Patrícia. Patrícia é uma amiga antiga de São Carlos. Eu vi alguns comentários dela, não está dando para acompanhar todos, Patrícia, mas esse eu vi que aqui. Não acredito em mais nada disso. Tem pessoas más que provocam sofrimento nas pessoas. Minha mãe faz isso e colocou um padrasto horroroso em nossas vidas. Ela é responsável por tudo que causou, porém eu sofro com a escolha tão errada dela. Eu não merecia sofrer com essa palhaçada dela. Patrícia, a escolha é dela, né? Embora seja respingue e acabe nos atingindo a escolha de outras pessoas, a escolha é dela, né? O que nós podemos fazer? Olha, eu tento abrir os olhos, eu tento ajudar, tento colaborar até o ponto de que isso não me faça mal, até o ponto de que isso não atrapalhe o meu crescimento moral, que isso não atrapalhe mais a minha vida. O caminho é esse. Se as escolhas dela são equivocadas, se as atitudes dela são equivocadas, não cabe a você mudar ou tentar carregar a cruz dela. O que você pode tentar fazer é olhar com carinho e entender que a escolha foi equivocada. Mas foi uma escolha que vai trazer consequências para ela. Respinga na gente, como eu comentei agora há pouquinho? Com certeza, absoluta. Nós sabemos disso. Nós sempre sabemos disso. Quando um filho toma uma atitude equivocada, respinga em nós. Quando os pais tomam atitudes equivocadas, muitas vezes, respinga em nós, como esse exemplo que você está dando. Mas são escolhas. Sempre são escolhas. Nós escolhemos. E cada um vai responder pela escolha que fez. E responder, gente, tem gente que fala assim, nossa, mas todo mundo fala que a doutrina espírita fala que não tem castigo e você está falando que vai ter que responder, vai ter que pagar? Sim. Sim. Simples assim. As pessoas falam isso porque as pessoas querem trazer gente para dentro do centro espírita e não estão preocupadas com isso. Nós precisamos mostrar a doutrina espírita como os espíritos nos mostraram, como Kardec nos falou e Jesus nos mostrou. Nossas escolhas fazem com que tenhamos consequências, boas e ruins. Nós não podemos só olhar para as nossas escolhas e queremos coisas boas. Quando nós nos equivocamos, a colheita são de coisas equivocadas. Nós vamos ter problema com isso. Simples assim, gente. Nós não podemos mais imaginar, pensar com a infantilidade de que nós vamos plantar o mal e vamos colher o bem. Nós vamos plantar errado e vamos colher o certo. Não.
Por isso que nós precisamos tirar a imagem de que Jesus veio salvar todo mundo. Se ele tivesse feito isso, nós estaríamos hoje uma humanidade não mais em prova de expiação. Estaríamos todos em mundo felizes. Porque ele salvou todo mundo entendeu, estaria todo mundo perfeitinho. Nós não cometeríamos mais os equívocos que cometemos todos os santos dias. Todos os dias. Sempre assim. Então, nós não temos mais, gente, nós não podemos mais ficar patinando, acreditando nessa salvação da cruz, porque senão nós não estaríamos tendo as dificuldades que temos, nós estaríamos perfeitinhos, se ele tivesse resolvido o problema lá. E, de novo, eu vou repetir isso nessa 1 hora que nós vamos bater papo. O que ele veio nos trazer foi o exemplo de como viver, não como morrer. Mesmo porque, como eu disse agora há pouquinho, o que fizeram com ele, o martírio que fizeram com o corpo físico. E o que é o corpo físico? Nada. Uma veste que nós utilizamos durante ele, usou 33 anos. Nós vamos usar 60? Tem outros que usaram 6 meses, outros que usaram 100. E aí? O que fizeram? Mataram Jesus? Não. Mataram o corpo físico que ele utilizou durante aqueles 33 anos para vir nos mostrar muito mais do que morrer na cruz, muito mais do que o Calvário, muito mais do que a Via Crucis. Ele veio nos mostrar como viver. Trouxe um manual de conduta facinho, pronto, mastigado. Para quem não conseguiu ainda entender, Evangelho segundo o Espiritismo está aí. Um manual de como viver. Esse é o grande exemplo do Cristo. Então, tiremos, ou pelo menos tentemos tirar essa ideia de que a cruz salvou. Como eu falei para vocês, dessa frase que eu disse, eu aproveitei o que o Edmilson comentou, que muita gente usando, essa frase, ela tem uma força muito grande, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nesse texto, Jesus deixa muito claro, que não é imposição, mas um convite. Um importante princípio para todos aqueles que desejam seguir e se tornarem seus discípulos, negar-se a si mesmo. Vocês já meditaram na profundidade das palavras do Cristo nesse mandamento? A fim de compreendermos essa declaração do Mestre, temos que definir um ponto de grande importância. Em que consiste a verdadeira ideia de tomar a cruz e negar-se a si mesmo? Essa pergunta pressupõe a existência de vontade e inclinações que apelam à satisfação, à vida fácil, e logo significa de modo evidente que, em alguns casos, essa satisfação deve ser recusada. Este é o ponto preciso do texto. Uma pessoa que quer seguir a Jesus, prestem atenção, uma pessoa que quer seguir a Jesus deve negar-se a si próprio, no sentido de negar-se a satisfação das más inclinações. Quando eu falei para você que essa frase, muitas pessoas usam em benefício próprio, como o Edmilson usou, quando eles falam isso, olha, abandona tudo, dá a sua casa para a igreja, que Jesus vai te salvar, eu estou usando de maneira, não vou falar que é equivocada, não, vou falar que é maneira pilantra de agir. Má fé. Isso chama má fé. Tá? Mas muitos outros interpretam exatamente isso. Nossa, mas como é que Jesus fala para eu abandonar, me negar se eu quiser segui-lo? Aí tem essa explicação que é extremamente importante. Negar-se a si próprio no sentido de negar a satisfação. A satisfação, gente, isso é extremamente importante. Negar a satisfação das más inclinações. Por que nós falamos isso? Porque nós gostamos do que fazemos de errado. Simples assim. Ah, Alexandre, eu não gosto. Gosta, sim. Ninguém faz o que não gosta. Principalmente coisa que dá prazer. Não, Alexandre, eu falei sem querer da minha vizinha. Mentira. Falou porque você gosta de falar. Falou porque gosta de falar. Ah, mas você está sendo muito duro agora. Não, está na hora de nós virarmos adultos. No nosso momento moral, nós já entendemos o que não é para fazer e já sabemos o que é para fazer. Guia Modelo está aí.
deu todos os exemplos, como eu disse agora há pouquinho, mastigado, nas suas passagens, nos seus exemplos, nas suas atitudes, nas suas falas. Por que ele não escreveu nada? Não precisava. Ele mostrou como é que faz. Ele precisava escrever? Até isso eu já escutei de ateu. Mas por que ele não escreveu? Por que ele não deixou escrito? Porque ele fez. Porque ele mostrou como é o caminho. Mas não mostrou o caminho falando como é o caminho. Mostrou o caminho fazendo o caminho. Ele mostrou o caminho fazendo o caminho do bem. Fazendo o amor. Ele não falou para você ame, ele amou. Ele não falou para você perdoe, ele perdoou. Ele não falou para você ter empatia, ele teve. Então não precisa escrever nada. Como ninguém precisa escrever nada, mostre com as suas ações. Mostremos a nossa evolução moral com as nossas atitudes diferentes das do dia a dia. Segue minha cruz, negue-se a si mesmo, negue as suas más inclinações. Pare de cometer os pecadinhos, os errinhos diários. Pare de falar mal dos outros. Pare de desejar o mal para os outros. Esse negar-se que ele está fazendo o convite. É nesse sentido que ele está nos convidando. A Maria que está com a gente, obrigado de novo, Maria. Isso mesmo, está na hora de entender as verdades maiores, que são cósmicas e universais. A verdade, Maria, são leis divinas, que nós continuamos fingindo que não sabemos. Nós continuamos fingindo que não entendemos. E nós já sabemos. Por isso que nós sempre dizemos, o Livro dos Espíritos é recheado desses exemplos, e o mestre nos deu, quando ele faz esse convite de eu abandonar, o grande passo, gente, uma dica, quando nós nos conscientizarmos de que os nossos defeitos, que as nossas maiores dificuldades são as que nós precisamos arrumar, já é um grande passo para a gente começar a querer mudar. Quando ele recomenda para negarmos a nós mesmos, não significa que devemos largar tudo que temos e deixar as coisas para trás, mas sim que devemos largar todo sentimento faccioso, inveja, orgulho, cobiça, vaidade, avareza, ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos, como nos diz dentro dos Espíritos, sentimentos abomináveis. Esse é o termo. Então, só para a gente... Eu acredito que quem está assistindo a palestra 9 horas da manhã, a missa, como o Edmilson diz, já não temos mais isso, né, gente? Eu estou falando isso porque, como está no Livro dos Espíritos, eu estou usando de lá, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já não têm mais nenhum desses hábitos aqui. Inveja, orgulho, cobiça, vaidade, avareza, ira, desejo de vingança, vício. Vício que nós estamos falando aqui é o de fumar, o de beber, sim, mas é o vício do sexo, o vício da maledicência, todos esses. Então, eu tenho certeza absoluta que eu estou falando só para constar, porque com certeza vocês já passaram dessa fase e provavelmente não conhecem ninguém que tenha algum dessas características que eu acabei de citar, tá? Mas eu citei porque, como tem no Livro dos Espíritos, eu achei importante a gente citar. Mas tenho certeza absoluta que isso já não faz mais, não nos pertence mais. Negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face. É perdoar e amar os nossos inimigos. Essa parte é fácil. Essa regrinha aqui, depois, se vocês quiserem, eu dou um print e mando para todo mundo. Negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face. É perdoar e amar os nossos inimigos. Negar a si mesmo significa não ser egoísta, priorizando a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Negar a si mesmo é entregar a nossa vida para seguir e mostrar aos demais o verdadeiro caminho, verdade e vida. E o que significa tomar a cruz e seguir Jesus? Nossa vida é rodeada de cruzes, as quais sempre as tomamos, nem sempre assumimos, nem sempre aceitamos. Essas cruzes que nós precisamos aprender a encarar e a carregar. Quando nós fazemos tudo isso, quando a gente fala muito e também, né, dá o outro lado da face, não é para dar o outro lado da face para tomar outra bofetada. É para mostrar para o outro que aquela bofetada não atingiu, que eu já entendi que ele ainda não aprendeu.
que ele vai aprender que aquela bofetada ali, vai ver que ele estava nervoso naquela hora. É nesse sentido, não levemos mais ao pé da letra as mensagens. Não levemos mais, nós já temos noção, nós já temos condições sempre de entender que não são ao pé da letra aquilo ali que ele quis dizer, foram exemplos dados, mesmo porque, como eu falei agora há pouquinho, ele não escreveu nada, ele mostrou através de exemplo, e os discípulos pegaram aquelas imagens e transformaram em letra. Mas sempre transforma aquilo, gente, procura, tenta imaginar. Eu sempre gosto de fazer o seguinte exercício. Ó. Pega uma frase que o pastor, que o padre, que o palestrante espírita disse, que foi Jesus que falou, está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, lá onde estiver, e faça assim, ó, o exercício para a gente tentar entender se aquilo faz sentido ou não e qual é a essência daquela frase ou daquela passagem. Procurem tentar imaginar o mestre falando. Olha que exercício fácil da gente entender. Pega aquela frase ali, ó, abandone tudo e carregue a sua cruz. Procura tentar fechar os olhos e imaginar ele falando isso. Vocês acham que ele falou alto, gritando? Ou será que ele falou com o olhar? Vocês conseguem imaginar ele impondo alguma coisa? Ou é um convite? Mais um convite. Toma a sua cruz e me segue. Mas é toma a sua cruz, tenha noção das suas dificuldades, vamos tirar, larga esses vícios para trás que não vão te levar a nada e vem me seguir. O que ele está falando? Seguir meus exemplos. Olha aqui, ó, como é fácil. Eu vou estar do seu lado, vou estar de mão dada, se precisar eu carrego no colo. Mas vamos junto, mas larga, vai tirando, vai abandonando esses vícios bobos, infantis, que vocês não precisam mais para ser felizes. É esse o convite da cruz. É esse o convite de carregar a cruz e abandonar para poder seguir. Todas essas cruzes que nós falamos agora, que nós carregamos, porque nós escolhemos, nós colocamos nas nossas costas. Nós escolhemos e colocamos nas nossas costas. Vai ter gente que fala assim, não é possível. É aquela cruz que eu carrego, que é meu cunhado, que é minha sogra, que é meu tio, que é meu filho. Não é possível, eu não escolhi aquilo, escolheu. Escolheu e mais. Tem uma boa e ruim notícia para você. Além de ter escolhido, é a melhor coisa que tinha para acontecer para a sua evolução moral. Nossa, agora acabou com o meu domingo. É a melhor coisa para o seu crescimento moral. Essas cruzes não significam a cruz do madeiro, a madeira que ele suportou lá. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Representam as dificuldades no nosso dia a dia, na vida presente. Consequência de escolhas que tomamos nessa ou em outras existências. Simples assim. Por isso que eu falei agora um pouquinho. Nossa, mas quer dizer que então que eu escolhi? Não é possível, Alexandre. Em sã consciência, eu não escolheria isso nunca. Aliás, vou falar mais para você, Alexandre. Eu não desejaria isso nem para o meu pior inimigo. Pois é. Pois é. Então, pense um pouquinho nas bobagens que nós fizemos para estar colhendo o que nós estamos colhendo. Nós escolhemos, sim. As nossas escolhas foram através das nossas atitudes que praticamos. E quando nós falamos do passado, gente, eu sempre tento falar sobre isso, não pensemos só em existências anteriores. Muitas consequências, muitas coisas que estamos colhendo hoje foram devido a escolhas de outras existências. Mas muitas são de escolhas de agora. São de atitudes que tomamos hoje. De atitudes que tomamos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. A Valéria está falando, essa melhor encarnação, igual que temos que evoluir. Nós estamos vivendo o nosso melhor modelo. Então, quando nós olhamos e vemos as dificuldades que temos, os vícios que ainda são difíceis de nos libertarmos,
de deixarmos para trás. Imaginem o que já fizemos. Por isso o convite dele. Larga tudo, carrega a sua cruz e vem comigo se você quiser me seguir. E a gente está caminhando para o finalzinho, gente. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz é assumir o compromisso definitivo com o evangelho do mestre. É entrar pela porta estreita. Passagem, sempre lembre das passagens. A gente tentou fazer, sempre lembrando de todas, tentando linkar com o que o evangelho nos mostra o tempo todo. Seguir a Jesus não é tão fácil como muitos pregam por aí hoje em dia. Como já dissemos, seguir Jesus requer renúncia, entrega, desprendimento de si mesmo. Para crescermos espiritualmente, para nos libertarmos das nossas cruzes, é necessário que passemos por inúmeras provas. Planeta de prova e expiação. Então, meus queridos, nós não estamos por acaso. Ninguém colocou a gente aqui, a cegonha não errou o endereço e jogou aqui na Terra. Nós estamos aqui em prova e expiação. As dificuldades por quais passamos é a realidade do nosso planeta. É a realidade da grande maioria, ou de praticamente todos os que estão aqui. Tirando a exceção, os grandes missionários que vieram tentar nos ajudar a acelerar o processo, todos os outros, todos nós outros, estamos em prova e expiação. O que é prova e expiação? Prova, coisa difícil da gente passar. Eu preciso mostrar que eu entendi e que eu não vou mais cometer os mesmos equívocos. E expiação. Gente, porque você não adianta, porque você vai ter que passar mesmo, porque não adianta se colocar só como prova. Você vai ter que sentir na pele para ver se acelera o processo. Castigo de Deus? Não, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Deus não castiga ninguém, ele te dá várias chances e quantas forem necessárias. A única coisa é que de vez em quando eu preciso dar um empurrão porque você não está andando. E como eu te amo tanto, eu vou fazer com que surja alguma coisa que te ajude a acelerar o seu processo, para você não ficar patinando e sofrendo mais do que você precisava, e nem atrapalhando a vida dos outros. O fato é que temos que fazer as coisas por nós mesmos, por isso somos testados a toda hora. Enquanto dependemos dos outros, enquanto vivemos pedindo ajuda para tudo, enquanto implorarmos por socorro ao menor sinal de dificuldade, seremos reprovados em nossas provas e teremos que repeti-las indefinidamente. Nossa, Alexandre, agora a batata assou. Agora ficou complicado. Você está falando para mim que é exatamente isso que você entendeu. Dolorido, né? Dolorido. Por quê? Porque nós escolhemos, nós fazemos escolhas equivocadas. Porque nós ainda, quando nós começamos o nosso bate-papo, porque nós ainda acreditamos ou queremos acreditar que alguém pode passar por nós. Seja ele Jesus, seja ele qualquer santo que a gente faça promessa, seja ajoelhar e daqui Aparecida de bicicleta, andando com uma cruz nas costas, quando na verdade nós já temos inúmeras, uma quantidade indefinível de cruzes que nós podemos fazer sem carregar a cruz de madeira daqui em Aparecida do Norte. Não estou criticando quem vá, mas não tem necessidade, sinto muito, e eu não concordo, não tem necessidade nenhuma. Eu tenho as minhas cruzes diárias para superar. Os meus defeitos diários. Então não adianta eu colocar uma cruz de madeira e andando 500 quilômetros para Nossa Senhora Aparecida para pagar pecado, para pagar meus pecados, ou para mostrar que eu amo Jesus, ou Nossa Senhora, ou Nossa Senhora Aparecida, ou quem quer que seja, e continuo com os meus hábitos completamente equivocados. Continuo cometendo os mesmos delitos, pequenos ou grandes, e pedindo perdão. Nós nos habituamos a terceirizar até a fé, como nós falamos outro dia aqui no bate-papo. Nós continuamos terceirizando tudo o que nós precisamos ou que nós deveríamos estar fazendo. Nossa, Alexandre, mas de novo, você está falando isso, parece que aquele negócio de caderno de oração não vale para nada. Vale muito. As vibrações, tudo isso é energia, tudo isso é sentimento, tudo que é amor é válido. Mas façamos a nossa parte. O que nós estamos fazendo para nos livrar do peso da cruz? Mas, Alexandre, você falou agora há pouco que não tem cruz, agora você está falando para aliviar do peso da cruz, das nossas cruzes diárias, dos nossos defeitos diários, das nossas mazelas diárias. Continuamos cometendo equívocos um atrás do outro.
E aí nós corremos lá e pedimos ajuda. Quando em outras crenças, inclusive, se eu me ajoelhar ou se eu me confessar com um representante de Deus aqui na Terra, está liberado o meu problema. Que infantilidade. Que infantilidade. Que bobagem. Eu não preciso me esforçar, alguém faz para mim. Eu tenho um intermediário lá, que senta lá, escuta os meus defeitos, como um ser supremo, que tem acesso direto ao Pai, como se eu não tivesse, para me perdoar. Quando, na verdade, nós sabemos, nós já temos essa condição, de saber que o Pai não fica bravo comigo. Olha que beleza. Ele não fica chateado comigo. Olha que beleza. Ele não fica magoadinho. Não fica de mal. Vocês acreditam nisso? Então, se ele não faz nada disso e ele é só amor, gente, eu lá preciso de intermediário. Ou, na verdade, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar. Da boca para fora, eu peço perdão o quanto achar que é interessante. Você sabe se eu perdoei? É aquela palestra que nós já começamos aqui sobre o perdão. Você tem certeza que eu te perdoei? Ou de que alguém te perdoou? E o quanto isso é importante? A sua consciência que vai dizer. Se liberta, deixa para lá. Tira essa cruz das suas costas, mudando de comportamento. O que compete a nós, somos nós que devemos fazer. Por isso, não devemos retirar a cruz daquele que caminha conosco na vida. Apenas o ajudemos, aliviando e amenizando um pouco a dor e o peso, como fez Simeão, o sirineu, com Jesus. Essa passagem é fantástica e muito pouco falada. A gente só tem aquela imagem da sessão da tarde, que alguém vai lá e socorre. Ele carregou a cruz? Ele foi crucificado no lugar do mestre? Ou ele só ajudou naquele momento que estava muito pesada? Ele conseguiu tomar o lugar do mestre? Talvez, se tivesse como, ele e talvez outros que o amavam, Maria, mãe dele, com certeza falaria: daqui, meu filho, que eu vou no seu lugar. Eu carrego a cruz e você crucificada. Quantas mães que nós sabemos que faria isso? E ela, com certeza. E alguém podia? Alguém podia ir no lugar dele? Nós, eu não vou nem citar. Ah, mas eu iria. Não, não iria, não. Não tenho esse peito. Não tenho essa coragem. Mas muitos talvez fossem. E poderiam? Não. Por quê? Porque a cruz é dele. Era ele que precisava passar. Nossa, Alexandre, mas agora deu um nó na minha cabeça no domingo de manhã. Você falou para mim que no começo que nós é que fizemos isso, que ele não precisava passar. Ele sabia. Pai, está consumado. Perdoem. Eles não sabem o que fazem. Continuamos sem saber. A Simone está fazendo uma pergunta para a gente encerrar. Tem um vídeo para a gente encerrar, uma mensagem do Chico, na voz do Chico, que é para realmente ganhar o domingo. A Simone está fazendo uma pergunta aqui, mas como nos livrar das cruzes que já não suportamos? Simone, se é sua, dá para suportar. Se é sua, tenha certeza absoluta que dá para suportar. Pede ajuda. Simeão segurou lá um tempinho para ele poder respirar um pouco. Pede ajuda. Nós estamos aqui. Verdade de Luz, trabalho maravilhoso lá em Jaú, atendimento fraterno. Amigos do bem, atendimento fraterno, um amigo querido, um irmão, uma irmã, um marido, um filho. Dá para suportar. Tenha certeza absoluta. O fardo se transforma leve e suave quando nós estamos com ele, quando nós acreditamos no que ele nos deixou, quando nós acreditamos que ele está do nosso lado. Não vai voltar, porque nunca foi. Está aqui,
está com a gente. Mostrou como era para fazer e continua do lado tentando fazer com que nós não desistamos. A Simone está falando que está em Sergipe. Simone, entra na página dos centros, tanto do Verdade e Luz como o nosso, tem um atendimento fraterno online. Podemos tentar conversar e ajudar. As meninas vão fazer um trabalho, vão tentar ajudar a aliviar um pouquinho essa cruz. Mas tenha certeza absoluta que você consegue suportar, porque é sua. E veio com certeza para fazer com que você melhore moralmente, para algum tipo de crescimento. Senão, não seria nas suas costas que ela estaria. Estaria na minha, estaria de um outro irmão, de uma outra irmã. Então, tenha certeza absoluta que você consegue suportar. O Edmilson está lembrando, Deus não nos dá fardo maiores do que nós podemos suportar. Isso não é frase pronta de Facebook. Isso é uma verdade absoluta. Isso é uma lei divina. Ele não nos daria uma prova maior do que nós poderíamos suportar, porque ele estaria sendo tirano. Eu sei que você não vai aguentar, então eu vou te dar. Não. Filho, eu sei que você suporta. E é sua. Estou aqui, do seu lado, para o que precisar, mas é sua e você vai suportar. Essa é a mensagem dele. Essa é a mensagem da cruz. A cruz lá do Calvário era para o Cristo passar, não para nós. O exemplo, vou repetir para a gente encerrar o bate-papo. O exemplo que ele veio nos dar foi de como viver e não como morrer. Mas podemos usar como morreu para entender que a cruz e que a morte não significam absolutamente nada. Que as nossas cruzes são para que nós consigamos carregá-las com a certeza absoluta de que o Mestre e de que o Pai sempre vão estar junto, ajudando a carregar essa cruz. Ou como Simeão, ou como um amigo, ou como qualquer pessoa que tente nos aliviar qualquer tipo de dor. Tenhamos essa certeza. Tenhamos a certeza absoluta de que Ele está conosco e não nos abandona em momento algum. Gente, muito obrigado. Eu vou deixar uma mensagem, como eu falei para vocês, do Chico. Ele falando, e essa mensagem me toca muito. Ela confia sempre, muita gente conhece, né, da Meimei, mas com o Chico fazendo. Então, para a gente ganhar o domingo, para a gente começar o domingo, aí com a família, com quem puder estar próximo, tomando os cuidados que a gente sabe que tenham. Fica nosso muito obrigado. Cris, a Cris está aqui com a gente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade, o convite para estar com vocês. Uma casa que realmente, como eu falei no começo, nós temos um carinho enorme, uma admiração profunda pelo trabalho que vocês realizam e que logo possamos estar juntos, estar lá na casa, que sempre é muito gostoso, é muito prazeroso, mesmo quando nós não vamos fazer palestra, sempre que podemos, estamos lá no domingo de manhã para encontrar amigos, para sempre ouvir uma palavra que nos ajuda muito, tá bom? Gente, um ótimo domingo. Eu vou deixar a mensagem do Chico, eu nem volto, porque assim vocês ficam com a imagem, com a voz doce de Chico Xavier, para vocês guardarem para o domingo e para essa semana que está iniciando. Fiquem com Deus, que a paz do Mestre seja sempre conosco. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa,
e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.